Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num dos conceitos mais poderosos e, ao mesmo tempo, abstratos do direito constitucional: o poder constituinte. Olá. Um tema fascinante, sem dúvida. A gente sempre ouve aquela frase, né, que todo poder emana do povo, mas o que isso realmente significa na prática? Exato. E se o povo, que é o dono desse poder todo, decidisse, por exemplo, criar uma constituição que acaba com a própria democracia, esse poder é realmente absoluto? Boas perguntas para começar. Essa é a nossa missão aqui hoje, investigar a fundo essa força que cria, que recria um Estado. Para quem está na maratona dos concursos, olha, entender o poder constituinte não é só mais um item do edital. Não mesmo. É a base de tudo. A gente vai pegar esses conceitos que parecem teóricos e transformar em algo prático, que grude na memória. E é uma discussão fundamental, porque sem entender o que é o poder constituinte, a ideia de uma constituição como a lei suprema de um país, ela fica meio solta. Fica sem base, né? Fica sem base, é porque ela nasce de um poder que é diferente, que é superior a todos os outros, que ela tem essa força para ditar as regras do jogo para todo mundo, inclusive para o governo. Ah, então é por isso que ela está no topo da pirâmide jurídica. É por causa da origem dela. Exatamente. A origem define a força. Certo. Então vamos começar pelo começo, literalmente. Se a gente tivesse que explicar o que é o poder constituinte em uma frase, bem direto, qual seria? Em uma frase, seria o poder de criar uma nova Constituição ou de alterar a que já existe. É a potência máxima, a fonte de toda a legitimidade jurídica dentro de um Estado. Ok. Criar ou alterar a lei máxima. Isso já me fez pensar que quem faz isso não é o mesmo Congresso que a gente vê no dia a dia votando as leis comuns. Perfeito. Essa é a primeira grande distinção que a gente tem que fazer. O legislador ordinário, que são os deputados, os senadores, no trabalho normal deles. Certo. Eles criam leis que precisam obedecer à Constituição. Já o legislador constituinte é quem exerce esse poder especial. Para criar ou mudar a própria regra do jogo. Exato. São papéis completamente distintos. E essa distinção me leva a uma analogia que está nas fontes que eu acho ótima, a do criador e da criatura. Você pode explicar melhor? Claro. É talvez a melhor forma de visualizar isso. Pensa assim, o poder constituinte é o criador. Ele dá origem ao Estado, a toda a estrutura. Certo. Os poderes constituídos, que são o executivo, o legislativo e o judiciário, As criaturas. são as criaturas. Eles só existem e só podem agir porque o poder constituinte os criou e definiu seus limites lá no texto da Constituição. O Criador, por natureza, está acima da sua criação. Faz todo sentido. Então, o presidente, o STF, o Congresso, todos eles são criaturas desse poder maior. Todos isso. Isso levanta a pergunta de $1 milhão, né? Se esse poder é tão imenso, quase, divino, quem é o dono dele? De quem é essa força toda? Essa é a pergunta central. E a resposta que a gente dá hoje é, na verdade, resultado de uma longa evolução. Atualmente, a doutrina é unânime. O titular do poder constituinte é o povo. Mas olha, nem sempre foi assim. O primeiro a sistematizar essas ideias foi um pensador francês, o Abade Sieyès. Lá na Revolução Francesa. Isso. Para ele, o titular era a nação. E qual a diferença? Nação e povo não é a mesma coisa? Isso aí tem cara de pegadinha de prova. E é uma das melhores. As bancas adoram essa confusão. Nação é um conceito, digamos, sociológico, mais abstrato. Tipo cultura, história. Exato. Envolve laços culturais, históricos, língua, tradições. É meio que a alma de um povo. Já povo, para o direito constitucional, é um conceito jurídico-político. Mais concreto. Bem mais. É o conjunto de cidadãos de um Estado, as pessoas que têm o vínculo da nacionalidade. A teoria moderna prefere povo por ser um conceito mais claro e mais inclusivo. Entendi. Povo é quem tem o título de eleitor na mão, para simplificar. Mas aí vem outra questão. O povo, milhões de pessoas, não se reúne numa praça para escrever uma Constituição. Não mesmo. Então, como é que o povo exerce esse poder que ele, em tese, possui? Perfeito. Você tocou no ponto mais importante deste bloco. A gente não pode confundir a titularidade com o exercício do poder. Ser o dono é uma coisa, usar é outra. Exercício pode acontecer de formas diferentes. E é aqui que a gente separa um governo democrático de um autocrático. Como assim?
O exercício é democrático quando o poder é de fato exercido pela vontade popular, e ele é autocrático quando o poder é usurpado por um ditador, um imperador, uma junta militar, alguém que o exerce à força. Sem ter a legitimidade do povo. Nenhuma. Certo. E dentro desse exercício democrático ainda tem tipos diferentes, né? Sim, o exercício democrático pode ser direto, com o povo participando ativamente, tipo por meio de plebiscitos, para aprovar o texto. Ou pode ser indireto. Que é o mais comum, imagino. É o mais comum e o modelo que o Brasil sempre adotou nos seus momentos democráticos. O povo elege representantes especificamente para essa missão, formando uma Assembleia Nacional Constituinte. Como foi em 87 e 88. Exato. A Assembleia que escreveu a nossa Constituição atual é o exemplo perfeito disso. E essa forma de exercício acaba definindo, o selo da Constituição, não. É isso aí. Uma Constituição que nasce de um exercício democrático, com participação popular, é chamada de promulgada. Ela é fruto de um pacto. E a outra? A que vem de um exercício autocrático, de uma imposição, é chamada de outorgada. É uma carta de regras que o governante força sobre o povo. E na história do Brasil a gente tem exemplos dos dois lados, né? Isso é crucial saber para as provas. Fundamental. Tivemos várias de cada. As promulgadas, as democráticas, foram as de 1891, a primeira da República. Certo. A de 1934, a de 1946 e a nossa atual, a Constituição Cidadã de 1988. A de 88 que a gente vive hoje foi o grande símbolo do fim da ditadura militar. As promulgadas marcam momentos de abertura, né? Isso. E as outorgadas marcam o contrário, momentos de fechamento, de autoritarismo. A primeira de todas, de 1824, foi imposta por Dom Pedro I. Depois que ele dissolveu a Assembleia. Exatamente. Depois tivemos a de 1937, a polaca, que instaurou a ditadura do Estado Novo. E as de 1967 e a emenda número 1 de 69, no auge do regime militar. E essa emenda de 69 foi tão profunda que muitos consideram uma nova Constituição, né? A maioria dos estudiosos, sim. Uma nova Constituição outorgada. Ok, o cenário está ficando mais claro, mas também mais complexo. A gente já falou de poder constituinte, poder constituído, titularidade, exercício. Tem um jeito de organizar isso tudo? Um mapa mental para não se perder? Sim, podemos desenhar uma árvore genealógica do poder, digamos assim. Ótimo! No topo, como o grande patriarca, está o poder constituinte originário, ou PCO. É o poder de criar uma constituição do zero, a fonte de tudo. O criador. Exato. Abaixo dele vêm os seus descendentes, que formam o poder constituinte derivado. Como o nome já diz, ele deriva do originário. Isso, foi criado por ele. E esse poder derivado tem dois galhos principais. Um é o poder derivado decorrente. Decorrente? Que é o poder que o originário deu aos estados, tipo São Paulo, Bahia, para criarem suas próprias constituições estaduais. Claro, sempre respeitando a federal. E o outro galho dessa árvore? É o poder derivado reformador. Esse é o poder de alterar a Constituição Federal, mas seguindo as regras e os limites que o próprio poder originário deixou lá escritos. É o poder que o Congresso usa para aprovar as emendas constitucionais. Exatamente. Certo. Então temos o originário, que cria tudo do nada, e o derivado, que reforma ou detalha o que já foi criado. Hoje o nosso foco é no chefão, né? No originário. Isso. Vale só mencionar que alguns autores falam de outras formas, como um poder difuso ou supranacional. Mas essa estrutura de originário e derivado é o esqueleto que sustenta tudo. Vamos focar no originário. Perfeito. Então vamos mergulhar nesse PCO. Ele também tem suas próprias classificações, não é? Ouvi falar em histórico, revolucionário. Sim. O PCO histórico é aquele que cria a primeira Constituição de um Estado que está nascendo. Pensa nos Estados Unidos depois da independência. Faz sentido. E o revolucionário? Já o PCO revolucionário é o que cria uma nova Constituição para um Estado que já existe, mas rompendo totalmente com a ordem anterior. A Constituição de 1988 no Brasil foi um PCO revolucionário. Porque rompeu com o regime de 1967 e 69? Exatamente.
E tem outra dupla de conceitos que parece bem teórica. PESCO material e formal. Isso soa muito acadêmico. O que significa na prática? É mais simples do que parece. O PESCO material é o momento das ideias, sabe? É a decisão política de uma sociedade de que as regras do jogo precisam mudar. É a definição dos valores. Isso. Dos princípios que vão nortear a nova ordem. Queremos mais democracia, precisamos de mais direitos sociais. É a alma da nova Constituição. E o formal? O PESCO formal é quando essa alma ganha um corpo. É a materialização dessas ideias num texto jurídico, com artigos, parágrafos. É o trabalho técnico da Assembleia Constituinte. De transformar a vontade política em norma escrita. Exato. E olha, dica de prova. As bancas adoram inverter. Dizem que a decisão política é formal e o texto é material. É clássico para confundir. Boa dica. Agora, vamos para a parte que, para mim, é a mais intrigante. Os superpoderes do poder constituinte originário. Quais são as características que o definem? Elas mostram a dimensão da força dele. Primeiro, ele é um poder político e de fato. Ele não nasce de uma lei anterior. Ele nasce da realidade social. De uma revolução, de uma transição. Isso. Por isso a gente diz que ele é pré-jurídico. Ele existe antes do direito que ele vai criar. Certo. Qual a segunda? Segundo, ele é inicial. É o marco zero de uma nova ordem jurídica. Tudo que vem depois tem que encontrar sua validade nele. Terceiro, ele é permanente. Permanente. Mas ele não age só uma vez para criar a Constituição. Ele age e depois ele não se esgota. Ele fica em estado de latência, adormecido. Gosto da imagem que as fontes trazem, de um gigante adormecido. É uma imagem poderosa e precisa. Ele está lá, quieto, mas se a sociedade sentir a necessidade de uma ruptura total de novo, ele pode acordar. E a última? Por fim, ele é incondicionado. Ele não precisa seguir nenhum procedimento, nenhuma forma prevista na Constituição antiga para se manifestar. Ele é soberano. Ele dita as próprias regras. Ok, político inicial, permanente e incondicionado. Mas falta a característica mais bombástica de todas, a que gera mais debate. Ele é ilimitado. É isso mesmo, sem nenhum limite. Juridicamente falando, sim. Essa é a visão que prevalece, a juspositivista, que é adotada pelo STF e a que vale para as provas. Certo. Ser ilimitado juridicamente significa que o poder constituinte originário não precisa respeitar absolutamente nada da ordem jurídica anterior. Ele pode revogar direitos, extinguir instituições. Nem as cláusulas pétreas da Constituição antiga podem detê-lo. Ele tem o poder de apertar o reset. Exatamente essa a ideia. Peraí, isso é muito forte. Quer dizer que, em tese, um novo poder constituinte no Brasil poderia acabar com o direito à vida? Ou instituir uma monarquia absolutista? Não existe nenhum freio? Nenhum freio moral? Essa é a pergunta crucial. E aí que entram outras correntes de pensamento, que são minoritárias, mas importantes para a gente refletir. A corrente justnaturalista diria que não. Diria que existem limites. Sim, que o PCO seria limitado por um direito natural, por princípios de justiça universais que estão acima de qualquer lei humana. E essa ideia de direito natural não é meio vaga hoje em dia? É, mas a gente pode pensar numa versão mais moderna disso. Uma outra corrente defende que o PCO seria limitado por tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o país faz parte. Ah, entendi. A ideia é que certos direitos são tão fundamentais que se tornaram um patrimônio da humanidade. Isso. E nenhum poder nacional, nem mesmo constituinte, poderia violá-los. Então, o que tudo isso significa na prática? Para a prova de concurso, a resposta é ilimitado. Mas na vida real, a história é mais complexa. Exatamente. Para o concurso, a regra de ouro é: juridicamente, o PCO é ilimitado. Ponto final. No entanto, é fundamental entender a nuance. Embora ele não tenha limites jurídicos, ele encontra limites políticos e sociais. Que vem do próprio povo. Claro, a razão de ser do poder constituinte é expressar a vontade do seu titular. Se uma nova Constituição contrariar frontalmente os valores mais básicos daquela sociedade,
ela não vai ter legitimidade. Não vai ser aceita, não vai durar. Provavelmente não. O poder, de fato, encontra seu limite no próprio fato que o originou. Uau! É um paradoxo fascinante. Um poder que é juridicamente absoluto, mas politicamente condicionado pela própria fonte que lhe dá vida. É muita coisa para processar. Sem dúvida. Então, só para a gente amarrar tudo o que vimos. A gente começou entendendo o poder constituinte como essa força criadora. Vimos que o dono dele é o povo, mas que o jeito de exercê-lo pode ser democrático, gerando constituições promulgadas, Isso. ou autocrático, resultando em constituições outorgadas. E vimos os exemplos do Brasil. Certo. E por fim, mergulhamos nesses superpoderes do poder originário, inicial, permanente, incondicionado e, o mais polêmico, juridicamente ilimitado. Exato. E essa análise do poder pai, do criador, nos deixa com uma pergunta inevitável para a nossa próxima conversa. Se o poder que cria tudo é esse titã livre, soberano e sem amarras jurídicas, o que acontece com o poder que ele mesmo estabelece para reformar a sua própria criação? Esse poder filho, o poder constituinte derivado, ele herda essa liberdade toda do pai ou ele já nasce limitado, condicionado e, por assim dizer, de coleira curta? Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast, conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.